Podemos nos assentar. Prezados irmãos, a festa de hoje, para nós, soa tranquilamente, porque nós nascemos e crescemos aprendendo que Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus. Então nós aceitamos com toda tranquilidade, apesar de todo o mistério que envolve esta afirmação, eu diria, esse dogma. A palavra dogma do grego é a palavra verdade, verdade que não se explica, mas verdade que se aceita. Então a Igreja Católica tem alguns dogmas tradicionalíssimos, e todos eles vindo da antiguidade, do tempo do início da Igreja. E este dogma de Maria, mãe de Deus, é um dos mais solenes e mais bonitos que nós temos na história da Igreja e na relação dos dogmas. Esse dogma foi sintetizado pelos padres conciliares. Eles não eram padre que nem eu, eles eram bispos e patriarcas, mas que se chama genericamente ou comumente de padres, porque eles eram os pais da Igreja. Esse tempo, esses primeiros séculos da Igreja, é conhecido inclusive como patrística, o tempo dos padres. Veja bem, eles lá naquele tempo não sabiam que eles eram da era patrística. Isso é depois que, para estudar, eles dividiram a história. Por exemplo, quem viveu na Idade Média nunca soube que viveu na Idade Média, eles viviam. Agora hoje a gente olha para trás e divide Idade Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea, Idade Moderna. Isso é para efeito de estudo. Então nós estamos falando da patrística, que é lá no início da Igreja, logo após a Igreja ter recebido a permissão, a autorização do Império para existir. Então, só recapitulando, eu gosto muito de história, mas eu não sou perito de saber detalhes e datas. Mas, a grosso modo, Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou. Antes de voltar para o Pai, instituiu a Igreja, enviou os apóstolos. E os apóstolos começaram, então, a evangelização do mundo de então. Mas foram encontrando muita resistência, não só em Israel, que não aceitava a ideia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque eles tinham o orgulho de terem sido os primeiros povos, ou então a primeira civilização que intuiu o Deus único, o monoteísmo. Quando os cristãos começaram a falar Deus é Pai, porque tem Deus Filho, e quando veio Deus Espírito Santo, eles se chocaram e rejeitaram. E já no tempo mesmo dos apóstolos, nós tivemos os primeiros mártires. Celebramos agora esses dias Estevão, que morreu pela sua fé. Porque esse dogma da Trindade é um desafio à nossa inteligência, à nossa razão humana. Como é que tem um Deus em três pessoas? E não são três deuses, mas um só, em três momentos. Então é um desafio à inteligência humana. Agora nós já crescemos, nascemos jogando beijinho para Papai do Céu, joga beijinho para a Mamãe do Céu, faz o nome do Pai, do Filho, quer dizer, aquilo já está impregnado em nós e nós aceitamos tranquilamente. Mas nem sempre foi assim. Então, depois de muita perseguição, pelos meados do ano 300, quer dizer, quase no 400, aconteceu aquele fenômeno de Constantino, que era imperador romano, em Roma, e que, influenciado por sua mãe e levado pela necessidade, ele acabou se convertendo e batizando o império inteiro. Se antes os cristãos eram perseguidos, depois de Constantino, o cristianismo ficou obrigatório.
o que alguns analistas consideram que foi uma perda, porque muita gente se converteu, ou muita gente se deixou batizar sem ser convertido, e aí começaram as heresias, as apostasias, os protestos, as divergências, que tudo foi crescendo ao longo do tempo e que até hoje é uma das tristezas do cristianismo, é essa divisão que existe entre nós e parece ser insuperável. Mas voltando lá em Constantino, logo depois que Constantino oficializou a igreja, os padres, quer dizer, aqueles bispos, resolveram se reunir para poder organizar a igreja, poder colocar o dogma em situação de oficialidade, de oficializar as verdades sobre a igreja. E o que eles resolveram fazer para poder chegar a essas conclusões foi através dos concílios ecumênicos. O primeiro concílio ecumênico, ecumênico significa de toda a terra, né? O primeiro concílio geral da igreja foi ainda no tempo dos apóstolos. Foi em Jerusalém, sob a presidência do bispo Tiago, que era o bispo de Jerusalém, na presença de Pedro, que era o Papa, na presença de Paulo que foi o articulador, cujo tema foi então a abolição da circuncisão. Então, ficou estabelecido que os cristãos, os convertidos, não precisariam fazer aquela intervenção que os judeus faziam aos 10 dias de vida. Então foi abolido, foi o primeiro concílio de Jerusalém. Depois o segundo concílio só foi acontecer nos meados do ano 300, na cidade de Constantinopla, quando a igreja estava então oficializada, era permitida, os cristãos podiam se reunir publicamente, e já estavam sendo construídas as grandes basílicas, exatamente onde hoje tem a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Houve primeiro ali uma grande basílica construída por Constantino. O interessante é que quando você visita o subsolo da Basílica do Vaticano, todo um quarto, assim, todo um canto da Basílica atual foi aproveitado, foi construído em cima dos alicerces da antiga Basílica, que era enorme, mas é um quarto, um quinto do tamanho da atual. Mas você visita lá os subsolos e você vê a parede, as paredes, as colunas enormes, grossas, da Basílica de Constantino, que depois, no 1500, foi resolvido que ela seria demolida, o alicerce seria aproveitado e se construiria uma igreja nova, que é a atual Basílica. Isso em 1500. Mas lá, no ano 300, Constantino já tinha iniciado a construção da primeira Basílica, a Basílica Constantiniana. Quando foi no ano 400, entre junho e julho de 431, houve o terceiro concílio. Primeiro Jerusalém, segundo Constantinopla e o terceiro em Éfeso. E esse concílio de Éfeso foi totalmente dedicado à pessoa de Maria. No segundo concílio, o concílio de Constantinopla, foi definido que Jesus foi gerado, não foi criado, ele é consubstancial ao Pai, quer dizer, tudo isso que nós rezamos naquele credo grande, que é o credo de Constantinopla.
O primeiro credo que foi feito foi pelos apóstolos, é esse que nós rezamos na hora do terço, creio em Deus Pai, ou na missa. Chama-se símbolo dos apóstolos. Os apóstolos é que definiram. E o segundo, o símbolo de Constantinopla. Mas o terceiro concílio foi feito em 431, de junho a julho, em todos os padres da igreja, em Constantinopla. Por quê? Porque Roma já não tinha mais o brilhantismo ou a hegemonia do início, que após Constantino, com essa liberalização das religiões, os bárbaros aproveitaram a fraqueza do império e se utilizaram de sua força física para ir conquistando o território do Ocidente, o território do Império Romano do Ocidente. Ao passo que no Oriente, a Igreja Oriental estava se fortalecendo cada vez mais. E a capital do Império do Oriente, capital do Império Romano, do Império do Oriente, era Constantinopla. A antiga cidade de Bizâncio, era uma cidade antiga, que eles remodelaram, que eles modernizaram. Isso os imperadores orientais, e fizeram dela a nova capital, dividindo ou ofuscando o brilho de Roma, porque durante um certo tempo o Império Romano era dividido em dois, harmônicos, em sintonia, com amizade, mas Roma foi decaindo, não só no seu comportamento, não só nos estrangeirismos, não só na perda da força militar, que acabou sendo ofuscado e praticamente obscurecido pelo Império do Oriente, tanto que os grandes concílios vão acontecendo desse ano 400, do século V em diante, todos eles nas cidades do Oriente, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia. Então foram 21 concílios até hoje. O último foi agora, em 1962 até 1965. Começou com João XXIII e foi concluído por Paulo VI, o Concílio Vaticano II. Segundo porque houve um outro, o primeiro no ano de 1800, mas que terminou sem terminar. Houve uma revolução italiana de unificação da Itália, aonde o Papa perdeu então todos os territórios papais, que eram ainda resquício do Império Romano, e o Papa foi considerado então preso no Vaticano, perdeu o Palácio Papal, que é o Quirinal, é onde hoje mora o presidente da República. Então a Itália passou por uma revolução política. Isso agora, então, em 1870. Então, em 1962 a 65, houve o segundo concílio, porque o primeiro foi aberto, mas não fechou, terminou sem poderem deliberar, nem editar, nem emitir nenhum documento. Aí o Vaticano II veio e fez todas essas modernizações que nós conhecemos ou não conhecemos, porque muita coisa ainda é obscura para nós, não foi divulgado, não foi propagado como os papas tinham sonhado, e é motivo de discussão até hoje. Muitos dos atuais bispos e cardeais não aceitam o concílio. Só vou dar um pequeno exemplo. Uma das modificações do Concílio Vaticano II foi isso: o padre celebrar em português, quer dizer, na língua do país, celebrar olhando para o povo, poder sair sem a batina, sem o traje talar, a batina,
Então muita gente não aceitou essas modernidades ou modernismos e são contra até hoje. Então alguns ainda andam de batina, não é errado nem nada, é só uma questão de identidade. Outros gostam ainda de celebrar em latim, enfim. Mas voltando lá no ano 400, eles se reuniram então em Éfeso para discutir sobre Maria. E por que Éfeso? Éfeso é uma cidade da atual Turquia, ficava na província de Anatólia. A cidade existe até hoje, existem resquícios até da casa de Maria, porque foi lá que Maria morou com São João. Lembra que São João recebeu Maria das mãos de Jesus? Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E está escrito no Evangelho, a partir daquele dia, o discípulo a recebeu em sua casa. E naquela partida dos apóstolos para irem evangelizar o mundo, São João Evangelista acabou indo com Maria para a cidade de Éfeso, aonde ele foi substituir o primeiro bispo de Éfeso, que era aquele discípulo de Paulo, o Timóteo. Timóteo foi o primeiro e João o segundo. E foi lá de Éfeso que Maria subiu para o céu. Houve a dormição de Maria, como nós chamamos, porque ela foi assunta, não conheceu o túmulo, não conheceu a podridão do fim do corpo humano. Ela era imaculada, a igreja sempre reverenciou. E foi nessa cidade que eles quiseram se reunir, talvez em cima das ruínas da casa de Maria, para decidir qual é o papel de Maria. Maria era mãe de Jesus, mas havia dois Jesus, um Jesus Deus e Jesus homem? Não, é um Jesus só, aquele que deu a vida por nós. Então tudo isso custou muito, porque muitos não aceitavam, que até hoje é motivo de divisão. Uns até aceitam que Maria é mãe de Jesus, mas Maria virgem, filho único, não teve outro. Então é um assunto que até hoje causa polêmica. Mas o decreto final, que chama-se o documento Theotokos, é o nome grego, Theo é Deus, Tokos é mãe, é o documento que define o papel de Maria. Maria é mãe de Deus, porque só tem um Jesus, com duas naturezas, humana e divina, mas tanto o divino quanto o humano, que é um só, nasceram do ventre virginal de Maria. E aí tem todo o desdobramento das lições teológicas, dogmáticas, sobre Maria, que ela não é deusa, ela não é salvadora, ela não é crística, ela é mulher em tudo, só que concebida sem o pecado original, para que pudesse gerar um filho também imaculado. Por isso ela é mãe do Cristo único e verdadeiro, mas não é sacerdotisa, não é diaconisa. Então é interessante que o documento é muito, muito, muito pormenorizado e muito sério, mas esse título está no concílio de Éfeso. Ela é mãe de Deus, e é isso que a igreja quer ou quis enfatizar para nós nesse primeiro dia do ano, quando a gente medita que os anjos proclamaram aos pastores que ela teria dado à luz ao Filho de Deus, o esperado, o Messias, e que eles foram revelar a ela no presépio de Belém, e ela guardava no seu coração. Ela teve então como que uma prova de que aquela criança era filho de Deus. E ela, no dia da circuncisão, vai com José e se entrega obediente à lei
de Abraão, fazendo a circuncisão do menino no 8º dia. Então a igreja pega esse evangelho de hoje e diz: aqui nós queremos meditar a importância da obediência de Maria, mesmo sendo mãe de Deus, que podia se achar acima da lei, e no entanto, assim como ela ensinou ao seu filho, ela se submete à lei do Senhor. Então a igreja adotou recentemente, a festa é até que recente, mas se enfatiza bem dogmaticamente que Maria é mãe de Deus, e mesmo sendo mãe de Deus, foi sujeita à lei, obedeceu à lei de Abraão, seguiu os ensinamentos de Moisés e foi fiel até o fim. Então essa é a grande lição. Agora, você pode dizer: padre, o senhor falou bacana aí, mas isso não muda nada. Muda tudo, porque nós que somos humanos, somos carentes, nós temos a necessidade da figura paterna, da figura materna. Eu diria assim, de maneira bem poética ou bem piegas, nós que temos necessidade de colo, não podemos nos sentir órfãos, como muitas vezes eu me sinto e fico desesperado. O que eu vou fazer? Como se eu fosse capaz de alguma coisa, sendo que eu não consigo dominar nem meus próprios sentimentos, nem minha própria sexualidade, nem minha própria afetividade. Nós somos extremamente frágeis, e nós às vezes anelamos por uma figura forte que caminhe conosco, que nos conduza. Nós ainda temos essa figura concreta de nossa mãe na nossa casa, mas é preciso que a gente se lembre que existem muitos que perderam esse referencial devido à realidade da vida. Muitos não têm mais lar. Então, quando eu escutava esses dias aí: fique em casa, que casa? Eu tenho a impressão que milhões de brasileiros não têm casa para ficar, não tem pai nem mãe que possam acabar de completar a educação. Então tudo isso pode ser chamado à nossa reflexão, e esse questionamento, esse desafio tem uma resposta, e é uma resposta séria. Não é o padre Fred que está pensando, foi o próprio Jesus que, quando no alto da cruz viu sua mãe e sabia que ela ia ficar sem aquele arrimo, sem aquele referencial, sem aquela força do filho que sempre substituía o pai. Temos que lembrar que o mundo era outro, era o mundo patriarcal. Ele se preocupa em arrumar, em designar para a sua própria mãe um filho que tomasse conta dela. E eu repito pela segunda vez agora à noite, e está escrito no Evangelho: um filho e o discípulo recebeu sua mãe, recebeu a mãe de Jesus, recebeu Maria em sua casa. E tanto é verdade que a própria história vem e coroa Éfeso como a casa de Maria. O concílio não foi celebrado em Nazaré. Primeiro que Nazaré já não era mais cristã, se é que alguma vez foi. Israel rejeitou o Cristo, Israel rejeitou a salvação, Israel rejeitou a messianidade de Jesus. Então por que Nazaré? Também não foi em Jerusalém, não foi em Roma, foi aonde Maria viveu, aonde se sentia, vamos dizer assim, o cheiro de Maria, o cheiro da mãe. Então a história ratifica a decisão ou a deliberação ou o desejo de Jesus na cruz. E o discípulo recebeu em sua casa de verdade, na cidade de Éfeso.
que se tornou a cidade de Maria. A gente não valoriza mais hoje em dia Éfeso como cidade de Maria, porque Éfeso se perdeu. Éfeso é uma cidade muçulmana hoje, na mão dos islamitas, como todo o Oriente Médio. Então a gente não tem mais essa liberdade ou essa facilidade de evocar Maria como a mãe de Éfeso. Voltou Maria de Nazaré, Maria de Taubaté, Maria do meu coração. Mas é isso que nós temos que ter em mente. Eu não estou sozinho, eu não estou órfão, eu tenho uma mãe, e uma mãe intercessora, como ela mostrou em Caná, que intercede por nós, e uma mãe professora, uma mãe mestra, que ensinou os filhos, não só o seu filho, a ser tudo o que ele é, mas que deu para nós esse ensinamento básico de fazei tudo o que ele vos disser. É uma recomendação maternal, é quase que uma ordem de mãe. Fazei, ela usa no imperativo, ela não convida nem pede, ela manda. E a maior prova de que é uma ordem é que o filho obedece, e o filho tinha acabado de dizer que não era hora dele fazer nenhum milagre, ele não se sentia chamado, ou não se sentia à vontade, não se sentia confortável a expor naquele momento em Caná a sua taumaturgia, quer dizer, a sua capacidade de fazer milagres. Mas a mãe mandou. E é isso que eu queria que nós tivéssemos, essa confiança filial, que talvez a gente não tenha na nossa mãe. Que nem todo mundo teve uma mãe. Eu lembro que a minha mãe dizia, eu não entendia na época, né? A gente estava conversando e ela dizia, há mães e há mães. Eu não entendia o que quer dizer isso, porque há mães que são mães e há mães que gostariam de sê-lo, mas não foram educadas para ser, não tiveram o exemplo, e esse é um perigo que acontece cada vez mais com o esvaziamento do papel básico, imutável e intransferível da mulher. Não estou falando que ela não pode trabalhar, nem governar, nem reger a sua própria vida, mas ela não pode deixar de ser mãe, porque a hora que ela não assume o seu papel de mãe, ou não aceita ser mãe, a vida corre perigo, a vida entra em rota de perigo. Então é isso tudo que nós temos que resgatar em nós. Se nós não temos, infelizmente, se nós não temos esse referencial numa mãe humana que nos deu a luz, nós temos aquela que deu a luz à luz. Então nós teríamos que nos voltarmos a Maria. E é isso que o mundo não aceita, essa transferência de responsabilidade. Porque quando você transfere a responsabilidade, você assume a sua incompetência, a sua não adesão. Quando nós assumimos o papel que é de um para o outro, é porque realmente carecíamos, e nós estamos carentes desse referencial, tanto feminino quanto masculino, o referencial de família. Tanto que a igreja tem insistido muito, e o Papa não só se contentou em proclamar que o ano de 2021 é um ano dedicado a São José, é um ano josefino, mas ele acabou de instituir que nós precisamos usar esse ano para refletir sobre a família. Então é isso que eu queria ver, que vocês percebessem, que a igreja, que é mãe e mestra, embora pecadora, ela quis colocar para nós nos inícios, quando todos ainda se sentiam órfãos, era uma igreja proibida que estava começando a engatinhar. Mas a primeira coisa que eles fizeram, depois que definiram quem é Deus,
colocaram o papel maternal, intercessor e didático de Maria, mãe de Deus e nossa mãe. Então, se nós conseguíssemos desenvolver essa intimidade com Deus a partir de Maria, porque quem nos salva é Jesus, é Ele que nos leva ao Pai. Mas se Ele colocou Maria como intercessora, Ele colocou Maria para desenvolver um papel, por que nós prescindirmos disso? Por que nós não podemos usar, desfrutar, degustar essa presença feminina, maternal, carinhosa, doce e forte de uma mãe, para nos levar a seu filho, que é Jesus? Então isso é uma situação, isso é uma prática, que eu diria muito pessoal, mas você conseguir desenvolver no íntimo do seu coração essa confiança em Maria, sem idolatria, sem pecado, sem desvio da verdade, sem nenhum alarde, sem nenhuma propaganda, porque isso São João Batista já tinha dito. É preciso que eu suma para que somente o Cristo apareça. Então Maria tem esse mesmo perfil. Ela podia ter dito: olha gente, vamos resolver o problema aqui do vinho, meu filho está aí, ele faz o que eu quiser, como é que nós podemos arranjar vinho? Não, ela não se preocupou, ela somente disse: façam o que ele falar, porque ela sabia que ele teria uma sugestão, ele teria uma alternativa, ele teria uma resposta, e ele teve, e a festa continuou. Então, se nós estamos hoje áridos, secos, sem esse vinho da alegria, sem esse vinho colorido e saboroso e perfumado do amor na nossa vida, se nós estamos vivendo algum tipo de solidão, de rejeição, algum tipo de preterimento, algum tipo de humilhação que a gente passa com a mulher, passa com os filhos, passa com o patrão, enfim, quantos de nós muitas vezes nos sentimos nada? Enquanto eu estou pagando, eu ainda tenho uma função, mas se eu parar de produzir, é como eu sempre digo, você vai para trás da porta, feito vassoura velha. E eu sempre digo, é porque se não vale nada, se é uma vassoura velha, porque você não joga fora? Não, porque eu ainda posso precisar do pau da vassoura, do cabo. Quer dizer, mesmo depois ainda você está pensando em arrancar mais um caldinho. Mas quando esse caldo acaba e tudo fica seco, é a hora de pensarmos em Maria e segui-la no seu mandamento, no seu ensinamento, na sua ordem de mãe, e nos abrirmos para Jesus, que Ele vai fazer com que a gente transborde de vida, transborde de otimismo, transborde de vida nova, transborde de amor. Se nós fizermos isso, realmente somos filhos de Maria, somos herdeiros do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ficar sentadinho mais um pouco, vamos levantar e vamos fazer a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo